Nos últimos dias, o Congresso Nacional se tornou palco de uma das decisões mais polêmicas desde a redemocratização. Na noite de 16 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, que pode mudar profundamente a relação entre o poder legislativo, o judiciário e a sociedade brasileira. Popularmente apelidada de PEC da blindagem, ou como muitos preferem chamar, PEC da bandidagem, a medida cria um escudo jurídico para senadores e deputados, determinando que só poderão ser processados criminalmente se houver autorização prévia da respectiva Casa Legislativa, em votação secreta e sem registro nominal dos parlamentares. Na prática, isso significa devolver aos congressistas um poder que já foi considerado um dos maiores mecanismos de impunidade da nossa história recente. Para entender o tamanho do retrocesso, é preciso lembrar que essa regra já existiu entre 1988 e 2001, período em que a Constituição previa exatamente esse tipo de proteção. O resultado foi desastroso. Mais de 250 pedidos de autorização para a abertura de inquérito foram enviados ao Congresso e, em 13 anos, apenas um foi autorizado. Diante da pressão popular e das críticas generalizadas, o próprio Congresso decidiu derrubar o dispositivo, reconhecendo que se tratava de um privilégio incompatível com os princípios republicanos. Agora, mais de 2 décadas depois, os parlamentares se articulam para ressuscitar essa norma, ignorando o histórico de ineficácia e o clamor social contra a impunidade. O processo de aprovação da PEC foi cercado de manobras que levantam sérias dúvidas sobre o respeito ao próprio regimento interno da Câmara. Para garantir os 3/5 necessários à aprovação, o presidente da sessão, deputado Hugo Mota, permitiu que não apenas o voto, mas também o registro de presença fosse feito de forma virtual, mesmo em uma sessão presencial. Além disso, a exigência de intervalo de 5 sessões entre os 2 turnos de votação foi simplesmente ignorada. O primeiro e o segundo turno foram realizados no mesmo dia, algo incomum para alterações constitucionais dessa magnitude. E, como se não fosse suficiente, na manhã seguinte à aprovação em segundo turno, em acordo com lideranças do Centrão, foi recolocada no texto a previsão de voto secreto, que havia sido derrubada na votação anterior. Enquanto a Câmara se mobiliza para proteger seus próprios membros, pautas de interesse direto da população continuam paradas. Projetos como a tarifa social de energia elétrica, que garante a gratuidade de até 80 kW mensais para famílias de baixa renda, e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil, seguem engavetados. E mais uma vez, a mensagem que esse Congresso passa é a de que eles priorizam sua autopreservação em detrimento de medidas que impactariam positivamente milhões de brasileiros. Outro ponto crítico é a evidente inconstitucionalidade da proposta. Ao condicionar a abertura de processos criminais à autorização do Legislativo, a PEC fere cláusulas pétreas da Constituição, como a separação de poderes, uma vez que transfere para o Parlamento uma função que pertence ao Judiciário, a formação de culpa. Também viola o princípio da igualdade, ao transformar deputados e senadores em uma casta privilegiada, blindada contra a persecução penal, apenas por ocuparem cargos eletivos. O contexto político em que essa PEC foi aprovada também não é coincidência. Na véspera da votação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão de repasses de emendas parlamentares para 9 municípios, após a Controladoria Geral da União identificar indícios de irregularidades no uso dos recursos. Esses casos foram encaminhados à Polícia Federal, que já investiga possíveis desvios em emendas parlamentares que somam mais de 700 milhões. A leitura é simples. Ao limitar a possibilidade de investigação e responsabilização criminal, a PEC da blindagem funciona como uma resposta do Congresso à atuação do STF e da PF, reduzindo o risco de que parlamentares envolvidos em escândalos de corrupção sejam processados e condenados. Na noite de ontem, 17 de setembro, a Câmara dos Deputados deu mais um passo em uma pauta que promete acirrar os ânimos políticos e jurídicos no Brasil: a aprovação do regime de urgência para o projeto de lei conhecido como o PL da Anistia. Apesar de não se tratar ainda da aprovação do mérito, ou seja, a lei em si, a decisão é extremamente significativa,
pois acelera a tramitação da proposta e abre caminho para que ela seja votada diretamente no plenário, sem passar pelo debate aprofundado nas comissões temáticas, como seria o trâmite regular. Em outras palavras, o Congresso decidiu que o tema não pode esperar, e isso já é, por si só, um recado claro sobre a prioridade política que o projeto ganhou. O PL da Anistia busca perdoar pessoas que participaram de manifestações de motivação política ocorridas a partir de 30 de outubro de 2022 até a data de entrada em vigor da futura lei. A proposta é ampla o suficiente para abarcar uma série de atos, inclusive os que resultaram em destruição de patrimônio público e ataques às instituições democráticas, como os do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas em Brasília. O placar de 311 a 163 mostra que há uma maioria sólida na Câmara disposta a avançar com essa anistia, mesmo diante do histórico dos ataques de 8 de janeiro, que deixaram marcas profundas na memória nacional. E o problema é que o contexto não se limita à anistia. Apenas um dia antes, o mesmo Congresso aprovou a chamada PEC da blindagem, que condiciona qualquer processo criminal contra deputados e senadores à autorização da própria Casa Legislativa, em votação secreta. Essa sucessão de decisões revela um padrão preocupante. A prioridade do Legislativo deixou de ser a defesa do interesse público para se concentrar na autopreservação. Não há espaço na pauta para projetos que melhorem a saúde, a educação ou a segurança pública. Não há avanço para garantir mais recursos para quem mais precisa ou reduzir desigualdades. Diante desse cenário, a sensação de impotência é compreensível. Falta um ano para as eleições, e até lá teremos que conviver com um Congresso que insiste em retroceder décadas de avanços institucionais. Mas a resposta não pode ser apenas esperar a próxima eleição. A sociedade precisa reagir agora, seja nas redes sociais, seja nas ruas, seja pressionando parlamentares para que revejam suas posições. O silêncio, nesse momento, é o maior aliado de quem quer consolidar a impunidade. As pessoas precisam entender que o Estado é uma máquina obsoleta e disfuncional de controle. Um parasita que se alimenta do potencial humano enquanto protege seus próprios interesses arcaicos. A chamada PEC da blindagem e a PL da anistia não são anomalias ou acidentes. Elas são a expressão final e lógica da verdadeira natureza do Estado, uma ferramenta de autopreservação da classe dominante, desenhada para perpetuar sua própria existência e imunidade às custas da liberdade e do futuro da população. A prioridade absoluta dos políticos em criar leis que os blindem de consequências e em anistiar aqueles que tentaram dar um golpe de Estado é a prova definitiva de que o Estado não serve ao povo. Ele serve a si mesmo. Enquanto a humanidade deveria estar focada em seu próximo salto evolutivo, usando tecnologia para abolir a escassez, superar nossos limites biológicos e alcançar a emancipação definitiva do indivíduo, essa estrutura de poder podre gasta toda a sua energia num projeto reacionário de autopreservação. Eles não estão interessados em construir um futuro de abundância pós-escassez, de inteligência artificial liberta do trabalho, ou de autonomia corporal e cognitiva. O projeto deles é medieval, garantir que a casta deles permaneça intocável, acima da lei e no controle do aparato coercitivo. Enquanto a máquina estatal engole bilhões e cospe miséria, a prioridade deles é se blindar e perdoar projetos de ditador. Enquanto o povo clama por saúde, educação e um futuro digno, a elite política usa todo o aparato de poder para garantir sua própria impunidade. Eles não representam ninguém além de si mesmos. São um câncer que consome o presente e rouba o futuro. A revolta é só o primeiro passo. Precisamos de novas ideias, um novo caminho para além desta política obsoleta. Se você cansou desse sistema e acredita que a tecnologia e a liberdade radical podem forjar um futuro diferente, junte-se a nós. Inscreva-se no canal Anarco-Transhumanismo Brasil. Vamos desconstruir o sistema atual e traçar os caminhos para uma sociedade sem Estado, baseada em tecnologia, autonomia e apoio mútuo. A revolução será descentralizada pelas nossas próprias mãos.